Boa tarde, amigos, irmãos, amigos, ouvintes. Mais uma vez gravando um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 9 da parte A, que tem o seguinte tema: a nova lei do sacrifício é vida, felicidade e direito de bênção. A nova lei do sacrifício é vida e felicidade e direito de bênção. Esse capítulo ele tem 49 versículos. Versículo 1. Porque o direito de possuir bênção não vem pelo poder da fé e da palavra, mas do ritual satânico, pelo que deve ser feito, não falado, onde os bons frutos vêm pelas más obras feitas a seu semelhante. E a palavra e a fé fica desativada, como também o que já foi feito por Jesus. E o que passa a valer é o que ainda tem que ser feito, não testificado em palavra. Versículo 2. Para ser abençoado, não é preciso ter fé, nem poder na verdade falada, mas ter coragem de sacrificar vidas humanas sem piedade. E sua maldade é acobertada pelo sigilo ou a mentira, sendo possível usar uma máscara de pessoa de bem. Versículo 3. Na aparência poderá ser inocentado, no comportamento produzido nos sacrificados, sendo este que assume a culpa das acusações, dando liberdade de ação aos escarnecedores para sacrificar quantos quiserem. Versículo 4. Quando o sacrificado não está preparado para o sacrifício, o ritual que é para abençoar os participantes poderá amaldiçoar, porque a palavra dos que sofrem tem poder de desmascarar os que ganham e promover a desobediência ao Deus vivente. Versículo 5. Também a verdade falada sobre o sacrifício e ritual poderá gerar outro sacrifício dos que participam do ritual, proporcionando a medida a outros, ficando mais claro o papel dos participantes. Versículo 6. E acrescentará o mal a seu semelhante como a vós, sendo usado como um pretexto para convencer o sacrificado a sofrer calado, para assim não acrescentar o mal ao seu próximo, deixando este mal restrito a si, e fica calado para não chegar a outro assumindo o lugar de Cristo. Versículo 7. É uma forma usada com sucesso para ocultar o ritual e não transformar o bem em maldição dos participantes, cujo sacrifício nega que os participantes de seu sacrifício é seu semelhante, julgando-se melhor que ele, ficando na posição humana e o deixando na posição desumana. Versículo 8. Quando quem vai ser sacrificado, não aceitar não aceita e denuncia esse sofrimento, a verdade acusa seu semelhante, indicando a necessidade de semelhante situação a quem patrocina e lhe faz sofrer, para que ambos tenham temor em ganhar para fazer seu próximo sofrer ou até morrer. Versículo 9. E a função de ganhar para sacrificar vidas humanas aos demônios passa a custar um alto preço, a ponto de não mais compensar os patrocinadores tal ritual. E a vida humana passa a ser mais valor por causa disso. Versículo 10. A transferência da verdade dos rituais conscientiza as pessoas acerca do alto preço em promover o sofrimento e morte alheia. Valor já pago por Jesus, se houver obediência a Deus. Versículo 11. Mas como se trata de rituais feitos pelos desobedientes para anular o sacrifício já feito por Cristo, a verdade obriga o valor a ser pago pelos patrocinadores e patrocinados. Versículo 12. Porquanto anula o sacrifício de Cristo com outro sacrifício com defeito, que antecipadamente pagou o valor para isentar do sofrimento e morte a vida humana, e ainda havendo sofrimento ou morte, deve ser cobrado um valor do sacrificado aos que o sacrificaram. Versículo 13. Com justiça deve ser pago um alto valor ao sacrificado, que não aceita sofrer e morrer calado, negando seu sacrifício para não anular o perfeito já feito por Jesus Cristo,
que lhe garante o direito de não sofrer nem morrer como sacrifício aos demônios. Versículo 14. E os que fazem parte do sacrifício nega, e tudo que ganham com o sacrifício não é o suficiente para o valor cobrado pelo que foi sacrificado, a qual rejeitou ser sacrifício aos demônios. Versículo 15. Se o sacrificado aceitar sofrer e morrer calado para anular o sacrifício já feito por Jesus, o próprio sacrifício paga o valor. O próprio sacrificado paga o valor das bênçãos conseguida pelos que o sacrificaram, e os que o sacrificaram nada lhes deve. Versículo 16. Ocorre assim porque o sacrifício aceito anula e substitui o sacrifício perfeito feito por Jesus. E nada é cobrado dos que têm parte no seu sacrifício, mas somente do sacrificado. E não há necessidade de justiça favorável ao sacrificado, haja visto que Jesus não tem mais o poder de o justificar no seu sofrimento e morte, porquanto houve preferência voluntária, como fez Jesus. Versículo 17. E Jesus se entregou para depois ressuscitar, já tendo o poder sobre os que o assujeitaram. E os que se entregam de forma voluntária, porém não têm o poder de ressuscitar-se. Seu Deus é os demônios, se entrega em sacrifício a eles. Versículo 18. A forma de pagamento que deve ser feito a quem é sacrificado e não aceita sofrer e morrer calado, para não anular o sacrifício já feito por Jesus, deve ser em dinheiro, não em sofrimento ou morte dos que o sacrificaram. Versículo 19. Porque o regime dos que obedecem a Deus, a negociação com dinheiro pode substituir o dever de quem não quer obedecer a Deus, mas somente perante homens. E quem sofreu e não teve nenhum dano físico, o dinheiro paga seu sofrimento. Versículo 20. E a utilização de medir com sofrimento, dano físico ou morte não faz parte do nosso regimento, pois não temos prazer no mal-estar do ser humano. Versículo 21. E o poder financeiro passa a ser a seguinte direção: eliminar o justo, justificado pela fé em Jesus, esvaziar o injusto para eliminarmos os riscos de se concentrar tanto poder nas mãos de pessoas despreparadas para ter. Versículo 22. Contrariando a direção financeira usada pelos injustos, que alimenta o desobediente a Deus, que esvazia o obediente, que provoca motivação para rebeldia a quem deseja obedecer a Deus. Versículo 23. É um dos meios usados para se livrar de Jesus e anular seu sacrifício perfeito com outro imperfeito, porém aceito pelos homens, mas por causa da interferência da verdade passa a ser cobrado um alto preço a esse tipo de ritual, ficando obrigado a mudarem a forma de conquistar bênção. Versículo 24. E fazem um controle das finanças, podendo conduzir todos a obedecer ao Deus vivo, um poder roubado de Jesus, ao fazer sacrifício humano com defeito para substituir e anular perante os homens o sacrifício perfeito já feito por Jesus e aceito por Deus. Versículo 25. Os sacrifícios imperfeitos somente justificam direito de posse perante homens se houver interferência da verdade no ritual. Se houver vinda de quem procuraram sacrificar, ele não aceitou para não anular o perfeito sacrifício e o útil a Deus. Versículo 26. Sendo possível acobertar o ritual, o sacrificado e os escarnecedores entraram num acordo para serem escravos e ambos são desvalorizados. Tanto os que sofrem, fazem sofrer, atuam de graça ou por um baixo preço. Versículo 27. Porque a verdade falada está rendida e somente ela pode reverter o caso. Estando desativada, nada pode fugir. E o sigilo é mentira, exalta os que têm parte com a morte e o inferno e são abençoados. Versículo 28. Quem pretende ter direito de posse, pela obediência ao Deus vivo, deve rejeitar ter parte com os que sacrificam vidas humanas para serem abençoados. Ao mesmo tempo, unir-se e investir em nossa estrutura. Versículo 29. E não terás que sofrer nem morrer outros, nem fazer outros sofrerem para conquistar direito de posse, na qual Jesus já pagou o preço para os que aceitam seu perfeito sacrifício já feito. Versículo
30. E terão que sacrificar somente seus investimentos, que deve ser feito e usado como isca, para atrair grandes bênçãos nas mãos dos que seguem em sentido contrário. Versículo 31. Os que conseguem bênção seguida em direção da desobediência a Deus, seu desejo é ganhar bênção, mas sem ser preciso obedecer a Deus. E é possível adquirir fazendo a vontade do diabo, levando sofrimento e morte ao seu semelhante. Versículo 32. E quem segue na direção da obediência a Deus, seu primeiro prazer é ser abençoado. Porém, terá de não ter o prazer com o sofrimento ou morte do ser humano. Uma tarefa difícil diante das grandes preferências pelo lado oposto. Versículo 33. E os que são abençoados por seguir contra a verdade de Deus são atraídos pela resistência oposta com bênção, para comprar o direito de desenvolver ideias de semear o mal na vida dos que resistem aos transgressores. Versículo 34. Desenvolvimento de ideia de prosperar defendendo o bem-estar de seu próximo prejudica diretamente os que prosperam pelo progresso da maldade, semeando na vida das pessoas, vistos ser condições opostas em torno de um único objetivo na área financeira. Versículo 35. O investimento feito e usado como isca é sacrificado somente a curto prazo, até que o investidor seja aprovado como novo investidor. Depois de aprovado, o que sacrificou em finanças suscita frutos multiplicados por quanto morreu, mas reviveu. Versículo 36. Se o investidor, após fazer o investimento, sofrer ou perder a vida de alguém entre querido, para investir em nossa estrutura, passa a ter um grande débito a receber dos seus adversários, podendo resgatar assim que for possível. Versículo 37. Tudo porque está firmado, edificado e amparado pelo sacrifício já feito por Jesus, que lhe garante o direito de não sofrer nem morrer, para a conquista de direito de posse. Benefício não garantido pelos que vivem a conquista em sentido contrário. Versículo 38. Quando o investidor investe em nossa estrutura, seu investimento passa a ser regido por novas leis, e o regime anterior não mais poderá dominar ele, tornando-se novo em tudo. Versículo 39. E seus negócios que tiverem parte conosco não pertencem mais ao regimento anterior. Agora privilegiamos as coisas vivas e sacrificamos as coisas mortas. Versículo 40. Se o seu investimento é a formação de uma base na família, usando como base nossas novas leis, as pessoas que vão formar a base já serão novas criaturas, e as coisas velhas já passaram, inclusive a dívida, se ainda existir. Versículo 41. A qual morreram para a velha lei e reviveram para as novas leis. Mas se tiverem bens financeiros e ainda não investiram neste setor, os negócios ainda vivem pelo regime da lei anterior. Versículo 42. Mudou de lei o regimento, somente o setor que foi investido, e o que ainda não foi continua no velha lei do pecado, que seja pessoa física ou jurídica. Versículo 43. O investimento feito somente no setor financeiro deixa o investidor numa lei e seu investimento na outra, e perde o domínio e o controle sobre o que foi investido. Contudo, não perde seu direito de posse, ficando na dependência da família que já tem posse pronta e operando. Versículo 44. Também a perda do domínio do investidor não impede que seu investimento prospere, caso não seja um investidor aprovado por nossa estrutura, visto que a lei que opera o investimento do investidor o faz prosperar, independente da lei que rege o investidor. Versículo 45. O investimento regido por nossa lei se torna uma herança perpétua do investidor, e trata-se de direito conquistado inviolável, protegido por duas leis, uma corruptível e outra incorruptível. Versículo 46. O investidor que já tiverem direito de posse conquistado por fazer investimento em nossa estrutura, no mínimo lhe é garantido o direito de herança corruptível, caso esteja obedecendo o regimento de nossas leis. Versículo 47. Se não tiver, mesmo que tenha feito investimento, seus direitos estão garantidos pelo regimento da lei oposta do pecado, e é com ela que deve questionar seus direitos. Versículo 48. Nossas leis garantem somente
garante direitos somente a quem nos obedece, e com prazer deve usá-las para questionar seus direitos, porquanto está amparado e protegido por ela. Versículo 49. Quem não obedece e rejeita usá-los para não vos garantir direito, e certamente usam outra que deve exigir seus direitos com garantia. Então a gente concluiu aí, irmão, mais um capítulo aí no YouTube, né? É o capítulo 9 da parte C. Uma riqueza aí, né, disponível aí para os irmãos conhecer. Mas não faça uso, irmão, dessas informações, né? Porque essas informações aqui, elas só funcionam mesmo se for projetada daqui, né? Da onde obedece, do reino de Cristo, que se encontra aqui na cidade de Bacabal, Maranhão, né? Então, irmão, você pode conhecer, né? Mas você não pode usar, né, na sua igreja, porque a sua igreja não tem uma formação ainda estruturada para o uso dessas informações, né, irmão? Então agradeço a todos em nome de Jesus, irmão.